Bem-vindo ao Relatos de Luz e Fé. Hoje, você vai conhecer a história de uma mulher pequena no corpo, mas imensa na alma. Uma mulher que atravessou ruas cobertas de miséria com o coração cheio de Deus. Ela não pregava com palavras, mas com gestos. Não buscava aplausos, mas feridas para curar. Essa é a história de Santa Teresa de Calcutá, conhecida no mundo como Madre Teresa, a mulher que enxergou Cristo nos olhos dos moribundos e fez da compaixão o seu caminho para o céu. O chamado do silêncio. No pequeno vilarejo de Skope, no coração dos Balcãs, nasceu uma menina de olhar sereno e alma inquieta. Chamava-se Agnes Goncha Bojachil, e desde muito cedo parecia carregar no peito uma fé que não cabia nas palavras. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas estreitas e brincavam entre os muros de pedra, Agnes preferia sentar-se junto à janela, observando o mundo com olhos que pareciam procurar algo que ninguém mais via. Sua mãe, Drana, mulher piedosa e de mãos incansáveis, ensinou-lhe que o amor a Deus só é verdadeiro quando se transforma em amor ao próximo. E foi ali, na cozinha simples e perfumada de pão, que a semente da compaixão começou a germinar. Cresceu ouvindo as orações da mãe e o som dos sinos chamando para a missa. O pai, Nicola, partirá cedo, deixando o silêncio e a fé como herança. Ainda menina, Agnes aprendeu a reconhecer o Cristo não apenas nas imagens da igreja, mas também no rosto dos pobres que batiam à porta pedindo comida. Drana jamais os mandava embora. Nunca deixe ninguém sair da sua casa sem se sentir melhor e mais amado do que quando entrou, dizia. Essas palavras, gravadas na alma da menina, se tornariam um farol para toda a sua vida. Aos 12 anos, enquanto caminhava pelas ruas frias de Skope, Agnes ouviu pela primeira vez a voz do chamado. Não um som externo, mas algo que ressoou por dentro, como uma brisa que move as folhas sem tocar nelas. Venha, e sirva-me. A voz era doce, mas firme. Ela sentiu um calor percorrer-lhe o corpo e entendeu que o caminho que buscava não seria o do conforto, mas o da entrega. O tempo passou, e aquela menina de alma contemplativa tornou-se uma jovem decidida. Aos 18 anos, anunciou à mãe que deixaria sua terra natal para seguir uma nova vida. Quero ser missionária, disse com a voz firme e olhos marejados. Drana sorriu entre lágrimas. Vá, minha filha. Vá com Deus. Mas lembre-se, você pertence a Ele, não ao mundo. Agnes partiu em um trem rumo ao desconhecido. Carregava apenas uma mala pequena e um rosário. O destino, Irlanda, onde ingressaria na congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. Ali, recebeu o nome que marcaria sua eternidade, Teresa, em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, a pequena flor de Jesus. Em Dublin, o frio cortava a pele, mas o calor da fé mantinha Teresa firme. Entre as paredes austeras do convento, aprendeu o silêncio, a obediência e o serviço. Rezava em cada instante, às vezes em palavras, outras em silêncio, onde sentia Deus mais próximo. Sua vocação amadurecia como uma chama que não se apaga mesmo quando o vento sopra forte. Depois de um período de formação, foi enviada à Índia, para ensinar em uma escola de meninas em Calcutá. Ao chegar, o choque foi profundo. A cidade pulsava vida e morte ao mesmo tempo. Ruas apinhadas, buzinas, mendigos, vacas sagradas, cores, cheiros e uma pobreza que feria os olhos e o coração. Teresa respirou fundo. Sabia que havia chegado ao campo onde sua fé seria provada. Durante anos, viveu entre as paredes do Colégio de Santa Maria, ensinando geografia e catecismo. As crianças a adoravam. Chamavam-na de irmã com sorriso de mãe. Mas, mesmo em meio às lições e orações, algo dentro dela começava a inquietar-se. Havia algo mais, algo além das salas de aula e dos muros do convento. Todos os dias, ao olhar pela janela, via os pobres nas ruas, os moribundos nas sarjetas, as mães pedindo esmolas com os filhos nos braços. E cada olhar desses parecia chamar o seu nome. Numa tarde abafada de 1946, enquanto viajava de trem para o retiro anual, algo aconteceu. O vagão balançava suavemente, o som do ferro e do vento misturava-se à sua oração silenciosa. Foi quando, no fundo da alma, ouviu de novo aquela voz, a mesma de quando era menina. Venha, seja minha luz. A frase ficou gravada como fogo. Teresa entendeu que Deus a chamava para sair dos muros e tocar as feridas do mundo com as próprias mãos. Era o chamado dentro do chamado,
como ela mesma descreveu depois. Um convite não para ser missionária em palavras, mas em amor. Não para ensinar, mas para consolar. Ao chegar a Calcutá novamente, ajoelhou-se diante do altar e disse: Senhor, se queres que eu vá, mostra-me o caminho. E o caminho começou a se abrir. Pouco a pouco, compreendeu que a fé não é um refúgio, mas uma estrada. Que servir a Deus é caminhar entre os que sofrem e fazer do coração um abrigo para os que não têm lar. E assim, em meio ao calor sufocante, aos cheiros fortes e às vozes que pediam socorro, Madre Teresa começava a nascer, não apenas como freira, mas como símbolo vivo do amor que desce até o chão para levantar o caído. O chamado dentro do chamado. A noite desceu sobre Calcutá como um véu quente e espesso. O ar estava pesado, e o barulho das ruas misturava-se com os murmúrios das orações no convento. Madre Teresa estava em silêncio, ajoelhada diante do sacrário. Desde a viagem de trem, a frase ecoava incessantemente dentro dela: Venha, seja minha luz. Ela tentava rezar, mas o coração pulsava inquieto. Aquela voz não era lembrança. Era presença. Nos dias seguintes, tudo ao redor parecia carregar um novo significado. Cada som das ruas, cada olhar de fome, cada criança dormindo no chão lhe falava mais alto do que os salmos. O mundo fora do convento não era apenas pobreza, era uma multidão de crucificados, cada um carregando uma dor invisível. E ela compreendia que, se Cristo estava ali, também ali deveria estar o seu amor. Mas obedecer esse novo chamado não seria simples. Dentro das regras da congregação de Loreto, as irmãs viviam em clausura parcial, dedicadas à educação. Teresa amava as crianças e as irmãs, mas a voz de Deus a chamava para fora, para o pó das ruas, para o cheiro da miséria, para o toque dos que ninguém mais queria tocar. Por noites seguidas, ela lutou com o medo. E se for apenas um impulso? E se for loucura? Perguntava-se. Mas o silêncio de Deus falava mais do que 1000 palavras. E em meio à escuridão da dúvida, uma certeza começou a brilhar. Obedecer ao chamado é mais seguro do que se esconder do amor. Em 1948, com o coração decidido, pediu autorização para deixar o convento e viver entre os pobres. As superiores hesitaram. É perigoso, Madre Teresa. As ruas são cheias de doenças, violência e fome. Você é uma freira, não uma enfermeira. Ela respondeu com serenidade: Sou uma serva. Onde houver alguém que sofra, é lá que Deus me espera. Após longas conversas e orações, recebeu a permissão papal para iniciar uma nova missão. Retirou o hábito azul e branco das irmãs de Loreto, vestiu um simples sari branco com faixas azuis, símbolo da pureza e da paz, e desceu para as ruas com uma cruz de ferro no peito e um sorriso firme. Sozinha. Sem dinheiro. Sem abrigo. Mas com uma fé que movia montanhas invisíveis. Calcutá a recebeu com seu cheiro de miséria e incenso. As ruas fervilhavam de vida e morte. Corpos sem nome jaziam nas calçadas, mendigos se amontoavam sob pontes, e os hospitais não comportavam mais os doentes. Madre Teresa andava por entre eles como uma luz silenciosa, carregando um pequeno caderno e um rosário. Em cada rosto, ela via o rosto de Cristo. Em cada ferida, via a cruz. Certa manhã, encontrou uma mulher morrendo na sarjeta, coberta de feridas e moscas. Ajoelhou-se ao seu lado, segurou-lhe a mão e disse: Você não é lixo. Você é filha de Deus. A mulher, que mal respirava, abriu os olhos por um instante e sorriu. Morreu minutos depois, mas com um semblante de paz. Madre Teresa chorou. Não de desespero, mas de certeza. Ela havia entendido por que Deus a chamara. Nos dias seguintes, começou a recolher os doentes abandonados, levando-os para abrigos improvisados. Lavava suas feridas, dava-lhes de comer, e murmurava orações ao ouvido de cada um. Não é quanto fazemos, mas quanto amor colocamos no que fazemos. Essa seria a frase que resumiria toda a sua vida. Os primeiros tempos foram de dor e solidão. As irmãs de Loreto não podiam ajudá-la, e muitos a chamavam de louca. Alguns diziam: ela não vai durar uma semana. Outros a perseguiam, acreditando que era uma estrangeira tentando mudar costumes sagrados. Mas ela apenas sorria. Não faço isso para converter ninguém, dizia. Faço porque amo Jesus, e Ele está em cada um deles. Pouco a pouco, pessoas começaram a se aproximar,
voluntários, médicos, mulheres simples que viam nela algo divino. Assim nasceriam as Missionárias da Caridade, congregação fundada sobre a mais simples das regras: amar até doer. Elas cuidavam dos leprosos, dos órfãos, dos famintos, dos esquecidos. Nenhum caso era pequeno demais. Nenhuma vida era indigna demais. Certa vez, uma jovem voluntária perguntou-lhe: Madre, como consegue sorrir em meio a tanto sofrimento? Ela respondeu: porque vejo Cristo disfarçado em cada um deles. Se eu o tratasse mal, seria como ferir o próprio Jesus. Mesmo diante das doenças contagiosas e da exaustão física, Madre Teresa nunca recuava. Caminhava pelas vielas com um balde, um pano e o coração transbordando de amor. E, aos poucos, Calcutá começou a enxergá-la de outra forma. Os mesmos que antes a chamavam de louca agora a chamavam de mãe dos pobres. Ela dormia pouco, comia menos ainda, e passava os dias entre lágrimas e sorrisos. E em cada toque, em cada oração, em cada corpo lavado, cumpria a promessa feita naquele trem: ser a luz de Deus no meio da escuridão. O amor em ação. As ruas de Calcutá eram um labirinto de dores e esperanças misturadas. O sol queimava o chão de barro e o odor das ruas era uma mistura de incenso e feridas abertas. Mas no meio desse cenário, havia uma pequena mulher de olhar firme e sorriso doce, vestida com um simples sari branco de bordas azuis. Chamavam-na de Madre Teresa, e, como uma chama silenciosa, ela começava a iluminar os cantos mais escuros da terra. Os primeiros meses de sua nova missão foram de pobreza extrema. Dormia em um pequeno quarto emprestado, com uma cama de madeira e um crucifixo na parede. Às vezes, faltava comida, mas nunca faltava fé. Teresa dizia: quando nada temos, Deus é tudo. Com a ajuda de algumas ex-alunas e mulheres do bairro, começou a visitar os doentes abandonados nas calçadas. Levava sabão, panos, e o que conseguisse pedir de doação. Lavava corpos cobertos de chagas, alimentava quem estava morrendo e rezava em silêncio ao lado dos que já não tinham voz. Muitos diziam que ela fazia o trabalho dos anjos. Mas Teresa não se via como santa, via-se como serva. Não somos trabalhadores sociais, repetia. Somos contemplativas no coração do mundo. Aos poucos, o impossível começou a acontecer. Pessoas comuns, tocadas pelo exemplo dela, começaram a se unir. Médicos, estudantes, religiosos, donas de casa. Alguns ofereciam comida, outros ajudavam a carregar os doentes, outros apenas vinham para ver de perto o que chamavam de milagre. Uma mulher sozinha, enfrentando a miséria com as próprias mãos. Assim nasceu oficialmente, em 1950, a Congregação das Missionárias da Caridade, mulheres que renunciavam a tudo, exceto ao amor. O primeiro voto não era de riqueza, nem de sucesso. Era de pobreza radical. Nosso convento é o mundo, dizia Teresa. Nossas paredes são os becos. Nosso altar é o corpo de cada sofredor. Em pouco tempo, as irmãs começaram a abrir abrigos. O primeiro foi a Casa do Moribundo, um antigo templo indo transformado em hospital improvisado. Ali, os doentes eram trazidos para morrer com dignidade. Madre Teresa dizia que ninguém deveria deixar este mundo sem sentir que era amado. Ela própria limpava feridas, trocava curativos, segurava mãos febris e sussurrava orações nos ouvidos dos moribundos. Muitos morreram sorrindo, chamando-a de mãe. Um médico britânico que a visitou certa vez disse: eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela respondeu com serenidade: nem eu. Eu o faço por amor. Com o passar dos anos, a chama acesa em Calcutá espalhou-se pelo mundo. As missionárias da caridade chegaram a dezenas de países, levando abrigo, remédio e consolo aos esquecidos. Casas foram abertas em África, América Latina, Europa e até nos países mais ricos, porque a pobreza, dizia Teresa, não está apenas nas ruas, mas também nos corações solitários. Mesmo reconhecida internacionalmente, ela continuava simples. Dormia em uma cama de madeira, usava sandálias gastas e carregava sempre o mesmo rosário. Evitava discursos longos. Sua pregação era o exemplo. As palavras podem ser belas, dizia, mas o amor verdadeiro é o que fica depois do silêncio. Certa vez, uma repórter perguntou: Madre Teresa,
o que podemos fazer para mudar o mundo? Ela respondeu: volte para casa e ame sua família. Era essa a grandeza dela, mostrar que o amor começa nas pequenas coisas. Dar um sorriso, dividir um prato, ouvir em vez de julgar, tudo era gesto de santidade. As grandes mudanças, dizia, começam quando o coração se abaixa. Em meio ao reconhecimento, vieram também as críticas. Alguns questionavam sua forma de agir, outros diziam que ela romantizava a pobreza. Mas Teresa nunca se defendeu. Deus não me chamou para ter sucesso, dizia, mas para ser fiel. E sua fidelidade se tornava o milagre mais poderoso de todos. Milagres, aliás, não faltaram. Houve o caso de uma mulher em estado terminal que, após ser cuidada pelas irmãs, recuperou-se inexplicavelmente. Houve o menino que, depois de receber um beijo de Madre Teresa, voltou a respirar. Mas o maior milagre era outro, o de transformar desespero em esperança. Cada vida tocada por suas mãos era uma ressurreição silenciosa. Em 1979, o mundo finalmente reconheceu o que o céu já sabia. Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Mas ao subir ao palco, recusou o banquete da cerimônia e pediu que o dinheiro fosse usado para alimentar os pobres. Seu discurso foi simples e comovente. O maior mal do mundo não é a fome, mas a falta de amor. Enquanto as câmeras a filmavam, ela falava sobre o valor de cada vida, sobre o direito de nascer, sobre o dever de amar. E quando terminou, fez silêncio. Um silêncio que parecia oração. Mesmo com a saúde frágil e o corpo cansado, continuou trabalhando até o fim. Dizia que o verdadeiro descanso viria apenas no céu. Enquanto houver um pobre, Deus ainda tem trabalho para mim. Assim, o nome de Madre Teresa atravessou fronteiras e religiões. Cristãos, muçulmanos, hindus e ateus, todos viam nela algo divino. Porque o amor, quando é puro, fala todas as línguas. A noite escura da fé. O mundo via em Madre Teresa um farol que jamais se apagava. Mas dentro dela, havia um silêncio que gritava. Enquanto seus pés descalços atravessavam as ruas poeirentas de Calcutá, enquanto milhares de mãos buscavam o consolo de seu toque, um vazio silencioso se expandia dentro de sua alma. Um vazio que não tinha nome, nem explicação, nem saída. Era como se o Deus que ela tanto amava houvesse se escondido. Ela, que passava os dias segurando os moribundos e sussurrando Jesus, eu te amo, passou a sentir que suas palavras batiam no céu e voltavam sem resposta. Em cartas escritas a seus confessores, reveladas apenas após sua morte, Madre Teresa admitiu que, durante décadas, viveu sem sentir a presença de Deus. Há tanta escuridão dentro de mim, como se tudo estivesse morto. Essas confissões chocaram o mundo, mas para ela, eram apenas parte do caminho. Mesmo sem vê-lo, eu continuo amando, escreveu. E foi nesse amor sem recompensa que sua fé se tornou mais pura. As noites eram longas e pesadas. Ela dormia pouco, e quando o sono vinha, era leve como um sopro. Acordava antes do amanhecer, rezava, e saía para as ruas. A fé, para ela, não era sentimento, era decisão. Mesmo sem sentir Deus, ela o servia. Mesmo sem ouvir sua voz, ela obedecia. E é aí que sua grandeza floresce. Madre Teresa não acreditava em Deus porque ele lhe dava consolo, mas porque ele era verdade, mesmo no silêncio. Essa noite escura da alma, como chamam os místicos, não a destruiu, a transformou. O vazio virou espaço para compaixão. A ausência de Deus em seu coração abriu espaço para que ela acolhesse o sofrimento dos outros. Se Deus quer confiar-me esta escuridão, é porque muitos vivem assim, dizia. E eu quero compreender o que sentem os que se sentem abandonados. Durante esse período, o mundo a aplaudia, mas ela chorava em segredo. Recebia prêmios, abraçava líderes e era chamada de santa ainda em vida, mas em seu diário, escrevia apenas: sinto-me a pior das criaturas. Amo sem sentir o amor. E mesmo assim, continuava. A força que a sustentava não vinha da emoção, mas da entrega. A cada vez que beijava uma ferida, a cada corpo lavado, a cada criança alimentada, repetia: Jesus, este é o teu corpo. Certa vez, uma irmã lhe perguntou: Madre, como consegue continuar sem sentir nada? Ela respondeu com um sorriso cansado:
Porque a fé não é sobre sentir, é sobre dar-se. O que poucos sabiam é que aquela ausência de Deus foi o maior presente que ela recebeu. Na escuridão, aprendeu a amar sem esperar nada em troca. Na solidão, aprendeu a reconhecer o Cristo escondido, não só nos pobres das ruas, mas em si mesma. Mesmo exausta, nunca permitiu que a tristeza se tornasse desculpa. Se começarmos a reclamar, deixamos de amar, dizia. E continuava a caminhar, com o rosário nas mãos, o sorriso no rosto e a alma silenciosa. Nos últimos anos de vida, a saúde de Madre Teresa começou a fraquejar. O corpo já não acompanhava o espírito. Teve crises cardíacas, foi internada diversas vezes, mas insistia em voltar às ruas. Não posso descansar enquanto houver alguém com fome. As irmãs imploravam que poupasse forças, mas ela respondia com humor. Deus descansou no 7º dia. Eu ainda estou no 6º. Em 1997, aos 87 anos, já quase cega e muito fraca, pediu para ser levada à casa-mãe das missionárias. Lá, entre as irmãs que tanto amava, pediu que rezassem por ela, não para que fosse curada, mas para que aceitasse a vontade de Deus com alegria. No dia 5 de setembro, o mundo parou. Madre Teresa partiu silenciosamente. Como viveu? Não havia multidões, apenas as irmãs ajoelhadas ao redor da cama e o som suave de um rosário sendo rezado. Um sorriso leve permaneceu em seu rosto, o sorriso de quem cumpriu sua missão. Ela deixou este mundo como entrou, simples, serena, e com o coração cheio de amor. No pequeno quarto, havia apenas um crucifixo, uma vela acesa e o eco de suas últimas palavras. Amo Jesus até o fim. O corpo de Madre Teresa foi levado pelas ruas de Calcutá, coberto por uma bandeira indiana. Milhares de pessoas choravam, não por uma perda, mas por gratidão. Pobres, ricos, crianças, hindus, muçulmanos, todos se ajoelharam quando o cortejo passou. Calcutá inteira parecia rezar. E o silêncio que ela tanto experimentou se transformou em um canto universal de amor. A noite escura terminou, e uma nova luz nasceu, a luz de uma mulher que ensinou o mundo que a santidade não é ausência de dor, mas a coragem de amar mesmo na escuridão. O legado da Lu. O corpo de Madre Teresa repousou em silêncio, mas sua luz jamais se apagou. Calcutá, a cidade que um dia a vira chegar sozinha, agora se ajoelhava para se despedir. Pelas ruas estreitas e poeirentas, homens e mulheres choravam como se tivessem perdido uma mãe. Aquele corpo pequeno, envolto em um simples caixão de madeira coberto pela bandeira indiana, era levado lentamente sob o sol quente. Do alto das sacadas, flores caíam como bênçãos. Do chão, mãos tremiam em oração. E, entre o murmúrio das multidões, ouvia-se um único sussurro: ela era o amor de Deus entre nós. As irmãs missionárias da caridade caminharam atrás do cortejo, em silêncio, segurando rosários e lágrimas. Algumas haviam chegado à Índia ainda meninas, agora eram mulheres transformadas pelo exemplo daquela que chamavam de mãe. A cada passo, recordavam o som da voz serena que as guiara tantas vezes. O amor é uma fruta de todas as estações e ao alcance de qualquer mão. A cerimônia fúnebre reuniu líderes de todas as religiões, hindus, muçulmanos, cristãos e até ateus. Porque Madre Teresa transcendeu fronteiras. Ela não pregava um Deus de templos, mas um Deus vivo, escondido nos corpos famintos, nos olhos febris, nas feridas abertas. Para ela, servir era orar. Amar era o milagre. Após sua morte, as casas fundadas por suas mãos continuaram crescendo. Hospitais, abrigos, orfanatos e escolas multiplicaram-se como sementes ao vento. As missionárias da caridade se espalharam pelo mundo, levando consolo a desertos gelados e favelas tropicais, a prisões e hospitais esquecidos. Elas iam onde ninguém queria ir, porque era ali que Madre Teresa estaria. A missão não morreu, apenas mudou de corpo. Não busco multidões, busco almas, ela dizia. E as almas estão por toda parte. Mas algo ainda faltava para o mundo reconhecer oficialmente o que o povo já sabia. Em 2003, 6 anos após sua partida, o Papa João Paulo II beatificou Madre Teresa de Calcutá diante de centenas de milhares de fiéis. No altar, um retrato enorme mostrava aquele rosto enrugado e aquele sorriso de sol, o mesmo sorriso que havia iluminado os becos mais escuros da Índia. Na homilia, o Papa disse:
Madre Teresa foi uma mensageira do amor de Deus. Através de suas mãos, Cristo voltou a tocar os leprosos, os famintos, os agonizantes. O mundo chorou novamente, mas dessa vez de alegria. A pequenina mulher da Índia tornava-se Beata Teresa de Calcutá, e o eco de sua vida se espalhava como um novo evangelho, o evangelho do gesto. Anos mais tarde, durante o pontificado do Papa Francisco, outro milagre foi reconhecido: a cura inexplicável de um homem brasileiro com múltiplos tumores cerebrais. A medicina não soube explicar. Mas o povo não teve dúvidas. Madre Teresa havia intercedido. E assim, no dia 4 de setembro de 2016, diante de mais de 100 mil pessoas na Praça de São Pedro, em Roma, a Igreja declarou oficialmente Santa Teresa de Calcutá. As palavras do Papa ecoaram sobre o mundo inteiro. Ela nos ajuda a compreender que o critério de grandeza diante de Deus é o amor. Quantas vezes, em seu trabalho, ela tocou os corpos dos moribundos e das feridas. Reconhecia neles o corpo sofredor de Cristo. E quando os sinos tocaram, uma sensação percorreu os corações, como se o próprio céu tivesse descido à terra por um instante. Madre Teresa era agora santa. Mas, no fundo, todos sabiam que ela sempre fora. Nos anos seguintes, sua imagem atravessou gerações e continentes. Em escolas, igrejas e casas simples, sua foto repousa sobre mesas e altares. Não há país onde seu nome não seja conhecido, nem alma que, ao ouvir sua história, não sinta vontade de amar mais. Porque Madre Teresa não deixou uma doutrina, deixou um exemplo. E exemplos não envelhecem. Sua mensagem permanece viva. O amor começa em casa. Se quer mudar o mundo, comece amando quem está ao seu lado. É por isso que sua vida continua ecoando, não como uma lembrança, mas como um chamado. Em cada pessoa que estende a mão a um doente, em cada jovem que decide ajudar um morador de rua, em cada mãe que consola um filho chorando, o espírito de Madre Teresa revive. Ela ensinou que a santidade não está nas alturas, mas nas pequenas coisas feitas com amor. Hoje, nas ruas de Calcutá, as irmãs continuam a caminhar sob o mesmo sol que um dia brilhou sobre ela. O sari branco e azul balança ao vento como bandeira da esperança. O sino toca ao amanhecer, chamando para a oração, e as vozes repetem: Jesus, usa minhas mãos, usa meu coração. E, de algum modo invisível, Madre Teresa está ali, sorrindo, silenciosa, presente. O tempo pode levar os nomes, mas não apaga a luz dos que viveram por amor. E a luz dela ainda brilha. Brilha nas sarjetas e nos palácios, nas orações e nos gestos. Brilha quando alguém escolhe servir em vez de julgar, dar em vez de esperar. Madre Teresa é, para o mundo, o lembrete vivo de que Deus não está distante. Ele se revela em cada abraço dado com pureza, em cada lágrima enxugada, em cada ferida tocada com ternura. E quando o amor se torna ação, a fé deixa de ser palavra e vira milagre. E assim termina a história da mulher que enxergou Cristo nos olhos dos pobres, que andou entre os moribundos e viu neles o céu, que transformou a dor em oração e o silêncio em mensagem. Ela não apenas viveu o Evangelho, ela o encarnou. Santa Teresa de Calcutá, a mão de Deus entre os pobres.